A paz do Senhor Jesus, trago mais um ensino da parte de Deus para o teu coração. E esta palavra é sobre como Jesus, ele vê essa rejeição que as pessoas têm pelos seus profetas, essa rejeição que as pessoas têm pelos enviados. E nós sabemos que tem evangelistas, profetas, pastores, povo de Deus, que Deus tem levantado, tem capacitado, tem chamado, tem escolhido para fazer aí uma missão, para fazer a obra, né? Pessoas que Deus levanta como líder, profeta Deus levanta como boca de Deus. Então, são enviados de Jesus para o povo. E nós sabemos que muitas pessoas rejeitam, muitas pessoas não dão honra, muitas pessoas acham que não precisa de líderes, não precisa de profetas, não precisa de pastores, não precisa dos enviados de Deus. Então, automaticamente, essas pessoas rejeitam o povo de Deus, os enviados de Deus, os profetas de Deus. É isso que acontece. E há um grande perigo quando as pessoas rejeitam. O que é que Jesus ele faz perante isso? Qual a decisão que Jesus toma diante disso? Porque Jesus ele está vendo todas as coisas, né? Jesus ele sonda os corações, ele vê ali o que as pessoas pensam e ele vê também o que as pessoas, claro, fazem. E Jesus ele tem ali uma atitude referente a essa questão da rejeição. E nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 23, o verso 37 ao 39, que fala sobre isso. E aí no 37, Jesus ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Jesus está falando que Jerusalém mata os profetas, que Jerusalém rejeita, apedreja os enviados de Deus, né? Ou seja, os enviados de Cristo, né? E aí nós vemos também no 38, a vossa casa ficará deserta. Jesus diz que Jerusalém será castigada e ficará deserta, e nós vamos saber o porquê. No verso 39, ele diz assim, Jesus diz: desde agora já não me vereis. Né? Então o que é que acontece? Jesus ele sairia e tiraria seus enviados, né, até que o povo reconhecesse que os enviados de Deus eram homens de Deus, mulheres de Deus, profetas de Deus, pastores de Deus, até que as pessoas reconhecessem que este povo, esses enviados, eles são primordial para a salvação, eles são primordial para o caminho que leva a Cristo. É como que Jesus estivesse dizendo assim: vocês estão rejeitando os meus profetas, vocês estão rejeitando os meus enviados, então eu também não estarei aí com vocês, eu também vou estar abandonando vocês, porque vocês rejeitando eles, está me rejeitando. Eu que os enviei. Então, se vocês estão rejeitando eles, eu vou tirar eles daí, eu vou sair daí, vocês ficarão abandonados. Até que vocês reconheçam e dê honra a eles. Até que vocês venham dizer: abençoados são aqueles que são enviados de Cristo. Jesus ele diz assim: até que vocês venham dizer: benditos são aqueles enviados de Deus. Então, Jesus ele diz que está saindo do local que rejeitam a Cristo, do local que rejeitam os enviados de Deus, até que eles venham admitir, até que essas pessoas que rejeitaram os profetas de Deus, o povo de Deus, até que eles venham admitir, venham honrar, venham se desculpar, né, com os profetas de Deus, os enviados de Deus. É isso que Jesus ele fala, para a gente ver que Deus ele honra os seus profetas sim, que Deus ele dá honra sim aos seus enviados, e que o povo de Deus tem dono. Aquele que é chamado, aquele que é escolhido, aquele que é capacitado por Deus, Deus ele estará ali honrando e mostra que as pessoas têm também que honrar. Então Deus estaria saindo até que as pessoas viessem entender que o povo de Deus merece honra, que os líderes chamados, capacitados por Deus, escolhidos por Deus, que os pastores, os profetas, os enviados de Deus merecem honra. Assim Deus determinou. E aí Jesus ele fala sobre isso aqui, e diz que tiraria ali os seus enviados daquele lugar, por isso aquele lugar ficaria deserto. E Jesus também iria sair de lá. Porque Jesus, ele diz que iria sair de lá e tiraria ali os seus profetas. O que Jesus quer dizer com isso? Porque os profetas de Deus, os enviados de Deus,
como diz o apóstolo Paulo, são embaixadores de Cristo, ou seja, são representantes de Cristo. Então, quando chega na cidade, chega no local, no bairro ali, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma profetisa, uma mulher que está ali pregando a palavra, um profeta, boca de Deus, ou seja, os enviados de Cristo. Quando chega ali naquele local, está representando Cristo, é representante de Cristo. Então, se as pessoas rejeitam aqueles profetas, se as pessoas rejeitam aqueles líderes, que é um povo de Deus, que Deus chamou, Deus escolheu, Deus capacitou, se as pessoas rejeitam, eles sendo representante de Cristo, então automaticamente está rejeitando a Cristo. E por isso Cristo diz que o povo de Jerusalém não iria mais vê-lo, ele não estaria ali presente, porque o povo de Jerusalém matava os profetas, apedrejava os enviados de Deus. Então, hoje nós vemos o que seria matar. Claro que nós sabemos que existem lugares que tem aí uma perseguição cristã, onde de fato, realmente as pessoas morrem, né? As pessoas são assassinadas, mas o que nós podemos ver nesta palavra também, quantas pessoas têm matado os profetas pelo fato de não honrar os profetas, pelo fato de não honrar os enviados de Deus, os pastores, pelo fato de rejeitar o aconselhamento, rejeitar aquilo que os pastores estão ensinando, pelo fato de tratar com desdém, com insignificância, né, a presença do povo de Deus, dos profetas, dos enviados de Deus. Então as pessoas apedrejam também quando falam mal, quando calunia, quando trata mal, quando deixa de honrar, quando não reconhece que aquele povo, aqueles líderes realmente são de Deus, quando trata com desdém, quando também não sustenta, não dá o sustento àquele povo de Deus, porque nós sabemos sim que Jesus, ele disse que os seus discípulos iriam viver daquilo que as pessoas dessem, porque ali, nós vemos que ali, aquele povo, os discípulos, eles trazem o espiritual, os enviados de Deus, o profeta de Deus traz o espiritual e as pessoas o retribuem. Esta graça, né, que é o espiritual, a libertação, a verdadeira palavra, retribui ali aqueles enviados de Deus, aqueles profetas, dando honra, dando o sustento. E é o que a palavra de Deus nos ensina. Então Jesus, ele diz aqui que Jerusalém mata os profetas e apedrejam os enviados de Cristo, né? Os enviados de Deus, aquelas pessoas que Deus enviou para fazer a obra. E aí nós vemos que a existência de falsos profetas não anula a existência dos verdadeiros profetas de Deus. Não é porque existem falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, que vai anular, que vai deixar de existir os verdadeiros profetas de Deus, que vai deixar de existir os verdadeiros pastores, os verdadeiros mestres. Então esta palavra nos traz um grande ensinamento sobre isso, né? E aí Jesus, ele diz no verso 38 que a casa ficará deserta, porque tanto Jesus iria sair de lá, porque iria tirar os seus profetas, iria tirar os seus enviados, e tirando os seus enviados, tirando os seus profetas, automaticamente Cristo estaria saindo dali, porque os enviados de Deus e os profetas são embaixadores de Cristo, são representantes de Cristo, assim determinou o Verbo vivo, determinou o próprio Senhor, o próprio Cristo, o próprio Jesus, assim ele determinou. E aí nós vemos, né, o perigo de rejeitar os servos de Deus. E aí foi o que Jesus, ele disse, a cidade ficaria deserta, né? A cidade seria castigada. Quiseram rejeitar o povo de Deus, os profetas de Deus, então também seriam castigados por causa disso. Então fica aqui esse ensino para que a gente venha saber a importância de honrar os verdadeiros profetas de Deus, a importância de honrar os verdadeiros pastores, os verdadeiros mestres, né? A importância de não caluniar, né? A importância de tratar bem, de cuidar, seja no sustento, porque os profetas de Deus e os discípulos de Cristo, os pastores, eles é digno do seu salário, né? O obreiro é digno do seu salário. E esta palavra digna não é um favor, é um direito, significa direito. Então é um direito dos pastores, é um direito dos profetas, é um direito ali dos enviados, né, de Cristo, quando chega num determinado lugar, é um direito deles viver da obra. É o que Jesus ordenou. E aí as pessoas apedrejam, as pessoas tratam mal, as pessoas não dão honra, as pessoas caluniam quando
quando a pessoa quer tratar um profeta de Deus como se aquele profeta de Deus fosse um falso profeta. Quando as pessoas querem tratam mal os pastores que Deus levantou, como que aqueles pastores fossem insignificantes, fossem pessoas que não servem a Deus, fossem pessoas que não era preciso estar ali naquele local, que as pessoas não precisam de pastores, as pessoas não precisam dos profetas. E aí essas pessoas estão dizendo o quê? Que também não precisa de Deus, porque os profetas e os discípulos de Cristo, os pastores, são representantes de Cristo, são embaixadores de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então, nós vemos que quando as pessoas rejeitam o povo de Deus, automaticamente está rejeitando a Cristo. Então, por isso, Cristo iria castigar aquele local por causa disso. Inclusive, Jesus, ele diz que quando a pessoa rejeita a Cristo, terá um castigo maior do que Sodoma e Gomorra. Então, vemos que realmente é algo terrível quando as pessoas rejeitam os profetas de Deus, rejeitam os enviados de Deus. Automaticamente está rejeitando o próprio Cristo. E por isso o castigo será maior do que o castigo de Sodoma e Gomorra. É o que Jesus ele nos ensina em sua palavra. Então nós vemos ali o grande perigo das pessoas rejeitarem os profetas de Deus. Há quem ache que os profetas de Deus, os pastores de Deus, os ministros de Deus, né, são ninguém, que não tem dono, mas Deus mostra aqui nesta palavra que Deus ele cuida dos seus profetas, cuida dos seus ministros, cuida do seu povo, daquele que ele chamou, daquele que ele enviou para fazer uma grande obra. Deus está cuidando, Deus está olhando e Deus está castigando aqueles que desonram o seu povo. Amém? Então fica aqui este ensino, compartilhe, para que as pessoas venham entender como é importante honrar os enviados de Deus e os profetas de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Amém?